Boa tarde, galerinha do segundo ano. Espero que vocês estejam bem. A gente teve uma certa pausa, né? Por causa das atividades do Setembro Amarelo. Semana passada a aula foi interdisciplinar, né? Com matemática. Aí a gente deu uma certa quebrada no conteúdo, né? Na verdade, foi um conteúdo mais para auxiliar o de matemática. E hoje, de fato, a gente continua, né, no nosso cronograma de conteúdos, tá? Lembrem que o último assunto que a gente estudou anteriormente foi a questão da escravidão no Brasil colônia, né? E hoje a gente vai falar sobre um assunto extremamente transformador da história do Brasil colônia, que é a mineração no Brasil colônia, ou também chamado, você pode encontrar também na internet, com o nome Ciclo do Ouro, tá certo? Então, basicamente a mesma coisa, ok? Então vamos falar sobre esse assunto que é extremamente transformador para a história do Brasil colônia. Eu espero que ao final da aula vocês consigam perceber por que esse período foi tão transformador, tá bom? Então vamos lá. Então, galera, esse período da extração aurífera, tá? Ou extração do ouro, foi um período que esteve basicamente concentrado ao longo do século XVIII. A gente poderia dizer que o século XVIII foi o auge e também o fim do período da mineração no Brasil como atividade econômica principal, tá certo? Então, primeira coisa, qual foi o contexto histórico que possibilitou, né, então, que a mineração passasse a ser a principal atividade econômica no Brasil colônia? Isso aqui vocês devem lembrar, né? A gente falou da questão da crise do açúcar no Nordeste, né? Então, após a invasão holandesa, após, na verdade, a expulsão dos holandeses, a gente tem um contexto de crise do açúcar, né? O que faz com que Portugal passe a investir em outras possibilidades de lucro, né, em cima da colônia. E aí ocorre justamente um investimento em expedições, né, que eram feitas por figuras chamadas bandeirantes, né, os bandeirantes paulistas, né. Aqui a gente tem justamente uma representação dessa figura, né, que era o bandeirante, certo? É meio que expectativa e realidade, né, aqui, né, como vocês podem ver, tá dizendo, a iconografia busca representar um paulista heroicizado, né? Bem vestido, com botas de couro e munido de armas de fogo, muito diferente do homem que realmente habitava o Planalto de Piratininga, né? Que é São Paulo, afeito à influência indígena, né? Então, é uma crítica aqui a como se representava os bandeirantes, né? Que passaram a ser figuras consideradas meio que heróicas, né, porque eles desbravaram o interior, né, o interior do país, principalmente na região sudeste, né, e foram os principais responsáveis, juntamente auxiliados de uma forma muito importante pelos indígenas que conheciam o território, e encontraram, né, os primeiros sinais de metais preciosos, principalmente ouro. Gente, essa questão aqui dos bandeirantes é uma questão que eu queria que vocês se ligassem, né? Porque quem sabe isso não é abordado em alguma provinha de Enem, por exemplo, tá? Então, assim, é o seguinte, os bandeirantes, eles tinham a função principal antes desse período de expedições de exploração, né? Em busca de ouro, eles eram responsáveis principalmente por entrar no interior, principalmente ali da região sudeste, e capturar indígenas, né? Era o que eles chamavam de apresamento, né? Então, eles desbravavam o que era chamado de sertões, né? Que era parte do interior, para apresar índios, né? Então, são figuras que historicamente foram heroicizadas, ou seja, vistas e tratadas como heróis, né? Mas aí é um ponto, por isso que eu tô dizendo, é um ponto de crítica pra gente fazer, né? Que tipo de herói é esse, né? Então, assim, na verdade, eles faziam, né? Eles tinham uma ação extremamente maléfica, né? Nesse sentido de apresamento de índios.
mas foram historicamente heroicizadas. É tanto que são um grande símbolo de São Paulo, né? Por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar que existe uma avenida em São Paulo, na cidade de São Paulo, muito importante, é uma das mais importantes avenidas, que é via de acesso, inclusive, para o aeroporto de Congonhas, vocês já devem ter ouvido falar, que é a Avenida dos Bandeirantes, né? E existem também esculturas de homenagem aos bandeirantes em São Paulo. Então, são figuras que foram heroicizadas ao longo do tempo, mas que têm esse viés aí, né? Essa história bem triste por trás dessa função que eles tinham de apresar os índios para escravizá-los, né? Eles traziam os indígenas do interior, né? Que estavam fora do litoral, melhor dizendo, e levavam para serem escravizados, tá bom? Então, esse é um pontinho que eu acho interessante a gente ter esse olharzinho crítico, tá? Então, as primeiras expedições, né, vão acontecer aí no final do século XVII, justamente no contexto da crise do açúcar no Nordeste, e a partir de 1693, de fato, começa a se encontrar as primeiras jazidas, né? As primeiras jazidas de ouro, né? Onde hoje se localizam Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, certo? Então, nessas regiões que estão aqui no mapa, certo? Você vai ter a ação, né? A exploração de ouro, tá bom? Então, vendo aqui as áreazinhas em amarelo, são justamente as áreas onde ocorreu aí a extração de ouro, tá certo? O que é que a gente observa logo de cara? Uma, né, vinda aqui para o centro-oeste, para o sudeste. E isso vai ter grandes impactos, como a gente já sabe, na situação do Nordeste, tá bom? Então, os bandeirantes, auxiliados aí pelos indígenas, eles vão encontrar basicamente dois tipos, vamos dizer assim, de ouro, né? Que é o ouro de aluvião e o ouro nas minas subterrâneas. O ouro de aluvião, gente, é basicamente um ouro encontrado aqui, ó, nos rios, nos leitos dos rios, né? Que era basicamente esse pozinho bem fininho aqui, não era pedras, né, gente? Quando fala em ouro, imagina logo a barra, a pedra. Mas o ouro que foi mais explorado aqui no ciclo do ouro foi o ouro de aluvião, tá? Por quê, professora? Porque o das minas subterrâneas eram até, mais vamos dizer assim, talvez em maior quantidade. Porém, necessitava de técnicas mais complexas, né? Para escavar, para manter essas minas em pé, para elas não ruírem. Então, a exploração nas minas, ela não foi muito efetuada, né? Se deu realmente prioridade à extração efetuada nos rios, né? Porque era mais simples. A extração não despendia muito dinheiro, né? Não precisava de uma estrutura muito grande e as ferramentas eram muito rudimentares que eram necessárias para isso, né? Obviamente, né, como a gente já deve imaginar, a mão de obra, né, responsável aí por essa extração foi a escravizada, né? Então ocorreu aí um grande também afluxo, né? Ou seja, uma grande quantidade de escravizados compradas, né, para trabalhar nessa região aurífera, né? Houve também muita venda interna de escravizados, né? Escravizados que eram aqui do Nordeste vendidos para proprietários dessa região, né? Porque era onde agora estava concentrada aí a exploração da atividade econômica principal da colônia, certo? Vamos olhar uma coisinha rápida aqui, tá? Uma coisa interessante pra gente, que é a questão da interdisciplinaridade, que eu tô sempre gostando de focar muito com vocês, né? Eu botei aqui, tem química, tem mesmo. Olha só. Como eu falei pra vocês, o ouro de aluvião, ele era extraído de uma forma simples no sentido dos materiais usados, né? Mas o trabalho era extremamente árduo, né? Então, basicamente, quando eu falo que aqui tem química, eu estou falando da questão dos processos de separação de misturas, né? Que vocês estudam em química.
Primeiro, ocorria, né, nos rios o uso da peneiração, né, que vocês já devem ter estudado em química, que é basicamente o uso da peneira para separar aí o cascalho, né, que é a parte mais grossa, da areia mais fina, né? Então, eles faziam esse processo de peneiração e depois colocavam aquela parte mais fina nessa ferramenta aqui, que é a bateia. Isso aqui que é a bateia, tá certo? Observe que a bateia, ela tem uma estrutura circular e aqui ela tem uma concavidade, né? Ela tem um fundinho aqui, ó. Acho que nessa imagem dá para ver melhor. E qual era o princípio químico aqui utilizado, né, para separar agora a areia mais fina do ouro em si, né? Era a estratégia, né, o processo da levigação, né, que é a separação entre substâncias sólidas. Então, os garimpeiros, né, eles utilizavam a própria água, né, iam jogando água em cima, iam fazendo um processo de girar essa bateia, né, e aí o que ia se concentrando no fundo era a parte mais pesada, mais densa, né? E o que era mais denso? O ouro. O ouro era mais denso. O ouro é mais denso do que a areia, né? E aí, no final das contas, eles conseguiam, né? Esses pequenas quantidades aqui de ouro, tá certo? Claro que, principalmente no início do período de extração aurífera, quando essas regiões estavam intocadas, não era tão difícil encontrar, né, ouro. Posteriormente, obviamente, isso foi ficando mais difícil, né? Vai ficando mais complicado, até o ponto de esgotar realmente essas regiões. Inclusive, tinha áreas que eram exploradas, e claro que o ouro é uma substância finita, né? E aí, quando ficava extremamente escasso o ouro, ocorria o abandono, né, da área da mineração. E é interessante a gente destacar que essas áreas abandonadas, elas passavam a ser uma possibilidade de subsistência, né, para homens livres pobres, né, que eram chamados faiscadores, homens livres e libertos, né? Liberto é aquele que já foi escravizado, estão lembrados? Libertos, né? Então são pessoas que foram escravizadas, mas que conseguiram a sua liberdade. Então, essas áreas abandonadas acabavam muitas vezes sendo alvo aí do trabalho, né, da exploração por essas pessoas que acabavam tendo algum tipo de benefício, né, econômico com essas áreas abandonadas, certo? Gente, uma coisa que atrai pessoas é o ouro, tá? Em vários momentos da história, a gente consegue perceber isso, né? Quando a galera escuta tem ouro, encontrou ouro, você tem um absurdo assim de gente indo para a região onde foi encontrada ouro, né? E isso aconteceu muito fortemente aqui no período que a gente está estudando, no período da mineração aqui no Brasil Colônia, certo? Tanto é que ocorreu um embate, né, um conflito, que é a chamada Guerra dos Emboabas. O que é que foi basicamente esse conflito? Os bandeirantes paulistas, né, foram os primeiros a encontrar as primeiras jazidas. Eles entraram em conflito com imigrantes, principalmente portugueses, e também pessoas de outras regiões do Brasil que foram para as regiões das minas para explorar o ouro, né? Então, eles entraram em confronto porque eles queriam o direito exclusivo de explorar, né, as regiões, por ter sido eles que encontraram, né? E aí, no final das contas, esse conflito demonstra justamente essa animosidade, né, essa vinda de muitas pessoas na busca de enriquecer de forma rápida, né? Por isso que o ouro é tão atrativo. E aí ocorreu esse conflito entre bandeirantes paulistas e estrangeiros, vamos dizer assim, e no final das contas os paulistas levaram a pior, né? Foram expulsos da região específica, né, que eles estavam disputando, né? E isso acabou fazendo com que ocorresse também
uma maior preocupação de Portugal, ou seja, a metrópole, em fiscalizar essas áreas, em vamos dizer assim, deixar melhor definido como deveria funcionar a exploração, quem tinha direito, né, de receber uma área de mineração e tudo mais. Então, acabou que esse conflito foi crucial para organizar melhor como seria essa exploração aurífera. E aí a criação da Intendência das Minas é crucial nesse sentido. A Intendência das Minas vai ser um órgão que vai ficar responsável por administrar a região das minas, né? Principalmente no que se refere ao policiamento, a cobrança de impostos e julgamentos de crimes cometidos nessas regiões, certo? E por que tinha que ter uma fiscalização muito grande? Porque, obviamente, que Portugal passou a cobrar impostos em cima da extração de ouro. Impostos esses que eram, obviamente, no sentido de trazer lucros para a metrópole, para Portugal, né? Aqui a gente tem os tipos de impostos cobrados: quinto real, captação e derrama. Tá? Então, eram vários, né? Eram pesados esses impostos que se pagavam. Então, vamos entender melhor aqui. O quinto real, por exemplo, era o seguinte: foi encontrado ouro, foi extraído ouro, né? Esse ouro deveria ser levado para as casas de fundição, né? Que estavam também sob a administração da Intendência das Minas. Nessas casas de fundição, esse ouro era derretido e transformado em barras, né? E nesse processo, 20%, ou seja, 1/5, né, dessa quantidade de ouro era para o imposto, né? Por isso o nome quinto real. Aqui a gente tem um exemplo de uma barrinha de ouro que foi quintada, né? Ou seja, que foi fundida, foi retirada uma parte dela e ela passou a ser uma barra de ouro legalizada, vamos dizer assim, certo? Esse imposto obrigatório ele era levado diretamente para Portugal, para os cofres da coroa portuguesa, certo? Outro tipo de imposto era o da captação, né? Esse imposto, ele basicamente era um imposto por cabeça, por pessoa, né? Ou seja, a cobrança de uma determinada quantidade de ouro por cada escravo que a pessoa, né, tivesse, né? Então era outro imposto também cobrado aí na região, certo? E a derrama que era basicamente o seguinte: ela estava relacionada ao quinto real, né? A derrama era a questão de ser passado para Portugal 100 arrobas de ouro por ano, certo? Então, isso deveria ser feito a partir do quinto real. Quando isso não acontecia, quando não se chegava a essa quantidade através do quinto real, se acionava a derrama, né? E aí propriedades podiam ser confiscadas, então era um tipo de imposto muito impopular, porque ele era extremamente autoritário. É muito importante ter noções sobre como as pessoas, né, os mineradores, os donos de minas, viam com maus olhos esses impostos, porque eles vão ser, inclusive, motivo para várias rebeliões nas Minas Gerais, né? Como, por exemplo, a Inconfidência Mineira, que a gente vai falar posteriormente, tá certo? Então, se liga aqui na questão desses impostos, como eles eram cobrados, porque isso é um dos fatores que vai levar a revoltas, né? Que vão ser importantes para a história do Brasil aí, vão estar diretamente relacionadas ao nosso processo de independência, tá certo? Então, com tanto imposto, obviamente que havia, né, uma tentativa de burlar a fiscalização. E tem uma tentativa de burlar a fiscalização bem, até diria assim, engraçada, né? Que era o uso de imagens sacras, né? Ou seja, imagens santas, imagens de santos, que eram utilizados para transportar o ouro para que ele não fosse alvo da cobrança de impostos. É daí que vem uma expressão bem falada aqui, até no Nordeste mesmo, que é Santo do Pau Oco, né? Vocês já devem ter ouvido falar. E aqui a gente tem justamente a representação disso, né? Era uma imagem oca por dentro, né? Propositalmente, na qual ocorria
o contrabando de ouro, né, que não, para ele não passar por esse processo aqui de cobrança de imposto, né, especificamente o quinto real, tá certo? Por isso a fiscalização era muito grande nessa região, né? Você tinha um forte aparato de fiscalização, mas acontecia, né, como acontece sempre, né, as tentativas de burlar, né, a fiscalização. Então, gente, vamos se ligar aqui em algumas das consequências, né, de todo esse processo da extração aurífera. Então, como eu já disse, o ouro atraiu um grande fluxo de pessoas, certo? Que isso é muito comum em regiões onde se encontra ouro. Então, um grande fluxo de pessoas, mercadorias e desenvolvimento intelectual, certo? E com isso a necessidade de comércio, né? Porque se você tem uma população que vai aumentando absurdamente, você vai ter necessidade de mais comércio para atender as demandas daquela população e também uma necessidade de melhor infraestrutura, né? Como um todo. Então vai ocorrer um forte processo também de desenvolvimento urbano, de urbanização. Então você vai ter várias cidades surgindo nesse período, né? Vai passar a ser a região mais populosa da colônia também. E aí, galera, eu queria destacar para vocês que o desenvolvimento urbano, e influenciado por essa questão econômica, né, também vai levar a um grande afluxo de ideias, né? Ou seja, um grande também troca de ideias. Por quê? Porque muitos filhos da elite, né, mineradora vão estudar no exterior e vão trazer posteriormente ideias europeias, principalmente relacionadas ao movimento iluminista, que é o nosso próximo assunto, tá? E aí essas ideias vão favorecer muito as revoltas que vão ocorrer nessa região e em outras regiões do Brasil a partir do século XVIII. Então é importante a gente observar isso, né? Não é só uma efervescência, uma efervescência econômica, mas essa efervescência econômica também vai levar a uma efervescência cultural, a uma efervescência de ideias, tá certo? E no que se refere à efervescência cultural, a gente tem que dar uma atenção bem especial aí ao desenvolvimento da arte barroca mineira, né? Então, o barroco, vocês devem saber, né, que é chama-se, né, de escola de arte europeia, né? Então, você tem o gótico, o barroco, né? São essas, né, que se vê principalmente em artes, né? Isso aí. E aí, o grande representante da arte barroca aqui no Brasil, principalmente do barroco mineiro, vai ser uma pessoa que ficou conhecida como, como Aleijadinho, né? Na verdade, ficou conhecido pela sua deficiência, que ele tinha uma doença degenerativa, né, que atingia as articulações. E aí ele ficava com algumas deformidades. Principalmente a partir dos 40 anos, essa doença pegou ele. Aqui é uma representação de como ele seria, né? E uma coisa que chama a atenção é que ele era um homem pardo, né? Ele era, na verdade, filho de uma escravizada com um português, né? E aí ele era uma pessoa livre, né? Porém, porém nessa sociedade, né, que a gente já conversou, escravista, ele era um homem negro, né? E isso tinha aí as suas complicações nessa sociedade escravista, certo? Aí eu gostaria de destacar para vocês aqui essa fachada da igreja de São Francisco de Assis, na cidade de Ouro Preto, né? Que é uma das obras de Aleijadinho, né? Uma característica muito forte do barroco mineiro, que era principalmente relacionado à arte sacra, né? Ou seja, relacionado aí a questões religiosas, né? E qual é a grande característica? É a riqueza de detalhes, né? nas esculturas, nas obras, e o exagero também, né? Era de certa maneira exagerado. E tinha algum também interessante,
é que o Barroco é uma escola europeia, né, mas foi adaptada aqui no Brasil. E o Barroco mineiro ele vai ter essas adaptações. Então você vai ver frutas tropicais representadas nessas esculturas, né, nessas fachadas, e vai ser uma referência justamente à nossa realidade, tá? Galera, para perceber esse desenvolvimento urbano fortíssimo que essa região, principalmente das Minas Gerais, teve, eu proponho para vocês uma viagem virtual para Ouro Preto, né, que é uma das principais cidades onde ocorreu esse desenvolvimento urbano. A partir desse site aqui, vocês podem visitar a cidade de Ouro Preto, né, virtualmente. É muito interessante. Então, gente, aqui, ó, está a visita virtual a Ouro Preto que você pode fazer, tá bom? Ela dá uma visão panorâmica da cidade, é toda guiada, né, a sua visita. E aqui nessa partezinha você pode ir especificamente para alguma localidade que você queira, né? Como, por exemplo, visitar a Igreja de Nossa Senhora do Carmo. Então, ele vai direcionar você diretamente para a Igreja de Nossa Senhora do Carmo e vai falar alguns... Ó, então, como vocês viram, né? Ocorre aí uma visita, né, virtual, totalmente guiada, onde você vai ter várias informações sobre alguns monumentos, né, da cidade de Ouro Preto, tá? Eu vou colocar uma questão na qual vocês vão precisar visitar, tá? Fazer essa visitinha virtual, tá bom? Acho que vai ser uma experiência legal para vocês, certo? Para finalizarmos, então, observem que os fatos que a gente estudou vão ser significativos para compreender a interiorização da colonização. Como assim, professora, a interiorização da colonização? O fato de que, principalmente no início do período colonial, a colonização estava muito focada na região do litoral, certo? Principalmente no Nordeste, em função da questão da produção açucareira. Com o encontro, né, de jazidas de ouro, principalmente, ocorreu o quê? Uma interiorização da colonização, ou seja, uma entrada, né, para o interior que foi levando a uma ampliação da colonização, certo? Também ocorreu aí um aumento da importância econômica da colônia, obviamente, né, com essa atividade principal aí da mineração. E algo que nos toca diretamente, né, que a gente já tinha falado, que é a mudança de eixo político e econômico do que hoje a gente chama de Nordeste para o Sudeste e Centro-Oeste, certo? Então, o desenvolvimento aí da mineração vai levar a essa transformação bem crucial, ao ponto, né, como a gente já falou, mudar o quê? A capital da colônia de Salvador para o Rio de Janeiro. E aqui dá para perceber muito bem porque isso acontece, né? Porque o Rio estava mais próximo, né, das regiões auríferas, né? E isso vai ser crucial aí para essa mudança, né, de eixo político, né, da colônia. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham conseguido perceber como esse período foi transformador, né? Como eu tinha falado para vocês no início, né? Ocorrem várias transformações culturais, econômicas, urbanísticas, de ideias, né? Então, é um período realmente muito transformador e que vai ser crucial, né? Vocês vão perceber para entender outros pontos que estudaremos um pouquinho mais para frente, principalmente no que se refere às rebeliões da colônia, tá certo? Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido algo. Façam a atividade com capricho, tá bom? E até semana que vem.